Olá pessoal, então agora nessa aula nós vamos implementar um data table, tá? Então o que é um data table? Se a gente for ver aqui, vou colocar aqui um data table, tá? JSF, PrimeFace. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o do PrimeFace. A gente vai fazer isso em JSF agora, tá? O que é o data table? Tá? Então é uma tabela de dados. A gente tem aqui uma tabela de dados normais, tá? Usado em qualquer sistema, a gente tem uma tabela de dados, tá? Então, primeiro, o que acontece? Um data table, ele é sempre amarrado com uma lista, tá? Então, a gente precisa de uma lista de dados, serão os dados que a gente tem cadastrado no banco. Então, primeiro, eu vou construir o método para carregar a lista aqui no meu DAO genérico. Vou criar um método no JPA para carregar essa lista de dados. Tá? Então, eu quero carregar uma lista genérica. Então, eu crio lista. Como eu estou trabalhando aqui com uma entidade genérica, tá? Eu vou passar aqui o E. Então, eu vou colocar aqui, ó, get list entity, tá? Só que eu tenho que saber de qual entidade persistente que eu vou carregar essa lista. Tá? É pessoa, é cidade, é telefone? Então, eu tenho que dizer para o JPA qual entidade persistente que eu quero consultar no banco de dados. Então, aqui a gente já fez antes na aula anterior, o delete por ID. Então, a gente pode ver que a gente passando uma entidade genérica, a gente consegue capturar o nome da entidade usando aqui o getClass.getCanonicalName, tá? Do Java. Então, aqui a gente segue o mesmo padrão, tá? A gente precisa obter a entidade persistente de JPA, startar uma transação e no final a gente comita e fecha. Mas, antes de comitar, o que nós fazemos? Esse método vai retornar uma lista de objetos Java, uma lista que vai representar os meus dados cadastrados no banco de dados. Nas outras aulas a gente tinha feito o cadastro da pessoa. Tá? Então aqui eu vou abrir o banco de dados que a gente está trabalhando nesse curso. Vou abrir aqui. Selecionar aqui a tabela. Tá? Então a gente tem que dizer, a gente vai carregar essa lista aqui de dados. Essa tabela é representada pela classe pessoa. Só que a gente está trabalhando com genérico aqui. Eu estou ensinando você a carregar de forma genérica. Tá? Que vai servir para qualquer método, para qualquer classe. Então você só faz esse método uma vez só e reutiliza. Tá? Então o que eu vou fazer agora? A gente precisa de uma lista que vai ser o nosso retorno, tá? Eu vou colocar igual a null aqui, tá? Só para eu deixar o método sem erro. Tá vendo que está mostrando um erro aqui? É em que a gente tem que retornar o retorno, tá? Então agora a gente tem um retorno. Agora aqui nesse lugar do null aqui a gente só vai fazer o JPA carregar nossa lista, tá? Então nós vamos pegar o nosso entity manager ponto, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o método que a gente pode usar para carregar essa lista. Tá? A gente pode usar, eu costumo sempre usar esse daqui, ó, create carry, tá? Aqui, ó.
pode ver que existem vários, né? Ó, existem vários, tá? Eu prefiro pra gente, já que esse é um módulo iniciante, eu prefiro usar esse daqui. Onde a gente diz aqui, ó, from, tá? Ou então, pode ser o from mesmo, a gente pode dizer direto, ó, from, tá? Aí é a mesma coisa que a gente fez no nosso método anterior, a gente vai dizer qual classe que a gente vai carregar, aí o ponto result list, tá? Então aqui, ó, ele vai fazer from pessoa, né? Então, por debaixo dos panos, ele vai fazer select from na tabela pessoa, porque a gente vai passar o pessoa aqui dentro, tá? Ou melhor, aqui a gente está passando uma entidade, né? A gente passa uma classe aqui, ó, uma classe genérica, tá? Então aqui, ó, entidade. Tá? Então a gente não passa um objeto, a gente vai passar a classe que a gente quer, tá? A gente passa aqui a classe que a gente quer e o JPA vai carregar pra gente, tá? Então, revisando. Então a gente tem aqui um método, a gente carrega o nosso Entity Manager, que é a entidade de persistência, que a gente já configurou nas outras aulas. A gente tem que startar uma transação, banco de dados, e aqui a gente vai fazer uma consulta. Aqui essa consulta está genérica. Tá? Por que genérica? Porque dessa forma aqui, vai servir para qualquer entidade. Tá? Porque senão eu teria que ficar digitando, ó, from pessoa, aí para carregar cidades, por exemplo, se tiver cidade. Tá? From cidade. E aqui seria produto. Tá? Então, não é dessa forma que a gente trabalha. A gente tem que trabalhar de forma genérica. Tá? Então aqui a gente vai passar o quê? A gente vai dizer que eu quero carregar a lista de pessoas. Vai vir aqui nesse objeto. E aqui ele vai transformar o HQL do JPA, o JPQL. Tá? E aqui ele vai retornar, vai injetar a lista de dados, a lista de pessoas nessa variável e vai retornar para a gente. Tá? O que eu preciso agora do lado do JSF? Do lado do JSF, eu preciso de um método, ó, public void carregar pessoas. Eu preciso de um método para carregar pessoas. Tá? E aonde que eu vou carregar essa lista? Como que vai chegar na tela? Tá? Então, para isso, no meu ManageBin, que controla a tela, eu preciso ter uma lista. No caso aqui, é uma lista de pessoa. Então, eu vou colocar aqui pessoas. Eu sempre inicio new ArrayList de pessoa. Tá? E aqui eu sempre tenho que ter o get. Eu vou fazer aqui, ó, get. Sempre tem que ter o get, tá, gente? Para o JSF conseguir carregar na tela a lista de pessoas, lista de dados, sempre tem que ter o get, tá? E aqui, no carregar pessoas, eu vou atribuir a consulta no banco de dados a essa lista de pessoas. Então, eu vou pegar aqui o meu DAO generic, ponto, get list entity, que é o que de pessoa.class. Tá? Então, aqui está feito. Tá? Então, eu tenho uma lista de pessoas, eu tenho o método que vai carregar, aqui eu tenho a consulta JPA que vai carregar, de forma genérica já, eu só estou passando aqui a entidade, dizendo, ó, carrega a lista de pessoas. Se fosse cidade, eu ia dizer aqui, ó, carrega a lista de cidades, tá? Mas como é pessoa, eu estou passando pessoa. E eu tenho que ter o get para poder carregar na tela. Mas quando que esse método vai ser chamado? Tá? Quando que existe alteração no banco de dados? Quando remove e quando salva, certo? Então, quando remove, eu vou invocar meu método. E quando salva, eu também tenho que invocar. Tá? Então, do lado do ManageBin,
É apenas isso. Tá? Agora a gente vai partir para o lado da página JSF. Dentro do form, tá? Vou chamar aqui, ó, h:\data_table. É o data table que carrega os dados pra gente. Como é que eu vou identificar no data table? Como é que eu vou apontar para essa lista de dados aqui, de pessoas? Como? Tá? Através do value. Vamos pegar aqui o value. Tá? Pegar aqui, ó, pessoa bin, ponto. Aqui, ó, a lista de pessoas. E eu sempre tenho que ter uma variável para poder trabalhar esses dados aqui dentro, tá? Então eu vou ter aqui, ó, pode ser pessoa mesmo, tá? Então o que vai acontecer? Dentro do data table eu vou construir as colunas. Então aqui é uma tabela de dados. Então eu vou ter aqui a minha primeira coluna. Vou ter uma coluna aqui, por exemplo, ó, coluna, column. E dentro dessa coluna eu vou colocar, por exemplo, output teste. Vou colocar aqui o value, tá? Aí aqui eu tenho que fazer referência para o objeto pessoa. Só que aqui eu tenho que chamar a expressão do JSF. Vou pegar aqui, ó, pessoa.id, né? Porque é um objeto pessoa, ele tem ID. Tá? Então aqui a gente já consegue fazer um teste. Tá? Eu vou startar aqui e a gente vai testar. Startou, vamos aqui fazer um teste aqui. Vamos recarregar. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Ó. Opa, aqui tá em debug aqui. Vamos ver. Ah não, ele consultou. Salvou. Ah tá. Ele só não carregou aqui na tela ainda. Vamos ver aqui. Aqui ele deu um warning aqui pra gente, ó. Ele deu só insert. Vamos ver aqui se ele está conseguindo carregar aqui o nossa lista de dados. Vamos dar um novo aqui. Vamos ver se ele está conseguindo carregar. O insert ele está dando, que as outras aulas a gente fez um insert. Vou limpar aqui o console. Vamos ver se ele está retornando. Tá. Selecionar, Ctrl Shift. Ah, ele não está carregando, ó. Vamos ver o porquê ele não está carregando aqui. Vamos ver. Ah, aqui, ó, tá errado, ó. Ele está fazendo a consulta pelo class. Mas a gente passou a pessoa. Então talvez aqui, ó, vamos ver em qual método ele carrega a pessoa. Aqui, ó. Pessoa, ó. Selecionar essa variável, ó. Pessoa, aqui ele traz pessoa, tá? Se você tiver dúvida, ó, aqui ele carrega o pessoa certo. Name. Olha só, name. Tá vendo? Então a gente vem aqui agora, vamos corrigir. A gente pega class.name, ó. Opa, errei aqui. Class.getName. Vamos parar aqui o servidor. Vamos startar de novo. Startou de novo. Aqui carregar. Vamos só salvar. Olha lá. Olha lá. O debug está aqui. Agora ele até demorou. Ó. Olha lá. Ó. Realizou select agora. Agora ele consegue trazer aqui o nosso pessoa. Tá vendo só? Vamos ver aqui no console. Deixa eu conseguir abrir aqui o console. Olha lá. Agora ele fez o select. Opa, aqui ó. Select. Fez o insert depois do select. Ó. Da F8. Vamos olhar aqui, ó. Olha lá, ó. Carregou.
vendo só? Carregou os ID. Mas, o que a gente precisa fazer? A gente não quer só o ID, né? A gente quer outra coluna com o nome da pessoa. Eu quero outra coluna. Eu tenho nome, tenho sobrenome. Tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, aqui ele vai deletar, porque a gente tem que... Ele vai limpar a tela, porque a gente não fez esse carregamento automático ainda. Tá? Mas ó, deixa eu retirar aqui o debug agora. Ó, tá vendo só? Tá carregando o ID, nome e sobrenome. Tá vendo só? Agora, como é que eu faço? Eu quero... a hora que abrir aqui a tela, eu quero carregar a lista de dados. Vou mostrar um negócio legal aqui para vocês. Manage Bin. Vem aqui nesse carregar pessoas. Anota com JSF, com post-construct. Colocando essa anotação, sempre quando você abrir a tela e o Manage Bin foi instanciado, após ele ser criado em memória, ele vai carregar o método que está anotado com post-construct. Tá? A gente pode ver aqui, ó. Se eu vou carregar, olha lá, tá vendo só? Eu abro a tela, ele já carrega para mim. Vendo só? Legal, né? Então, ó, muito simples, muito fácil, tá? A gente trabalhar com JSF, tá? Então, agora a gente vai para a próxima aula e a gente vai continuar aqui o nosso CRUD, o nosso cadastro.